Então, ó, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito, muito, muito feliz. Matheus, eu vou mandar o material, tá? Matheus está perguntando, gente, a gente vai usar algum material? Eu vou mandar o material para vocês, tá bom? Vou mandar a aula e vou mandar uma listinha de exercícios, tá bom? Gente, vamos lá. Para quem não conhece o Batidão, né? O Batidão surgiu ano passado, né? Foi uma ideia muito legal que a gente teve de lançar conteúdos de qualidade para vocês, né? Que é o objetivo do Instagram, é lançar conteúdos de qualidade para os pré-vestibulandos, né? Que são vocês, seja de terceiro ano, de pré-vestibular, enfim, seja em qual nível vocês estão, né? Então, foi assim que surgiu a ideia do Batidão. Foram 5 semanas no último ano, né? 5 semanas. Foram 5 semanas pré-vestibular, pré-prova, literalmente. A gente fez um pré-prova de 5 semanas aí do ano passado. Foi muito legal, foi muito produtivo, né? A gente entregou muito conteúdo de valor para todo mundo que estava aqui, né? Acredito sim que fez uma grande diferença na prova, de quem fez a prova, né? Fez uma grande diferença nos estudos de quem fez a prova. Então, o Batidão voltou com o mesmo objetivo, né? A gente não mudou, eu não mudei nada do objetivo. O objetivo é entregar conteúdo de qualidade para vocês, tá? Sara participou, obrigada, Sara. Então, o objetivo continua o mesmo, tá, gente? É entregar conteúdo de qualidade para vocês. O que eu vou fazer dessa vez? Vocês vão ter acesso, né, às aulas gravadas durante uma semana. Então, quem não é meu aluno vai ter acesso às aulas gravadas durante uma semana. Vai estar lá no link na minha... Tá? E aí, além das aulas gravadas, sempre vai ter um material de apoio, ok? Sempre vai ter um material de apoio. Então, vou ver a melhor forma que eu vou deixar lá na bio, mas sempre vai ter um material de apoio, ok? Esse material de apoio, gente, é o que eu uso aqui em sala e são os exercícios, aqui em aula, né? E são os exercícios que eu vou deixar para vocês treinarem o que a gente aprender aqui. Fechado? Então, bora lá. O que acontece? Como é que eu escolhi esse tema, né? Porque normalmente eu peço a opinião de vocês. Dessa vez eu não pedi a opinião de vocês. Por quê? Porque nós começamos o curso semestral agora, né? O curso anual, quem está em curso anual ainda vai ver esse conteúdo, tá, gente? De qualquer curso, não estou falando só do meu, tá bom? Então, qualquer pessoa que está no curso anual ainda vai ver esse conteúdo. Porém, eu vou dar uma introduçãozinha de inox. Então, você que não viu o conteúdo, você vai conseguir aprender o conteúdo ainda hoje, tá? E nomenclatura de sal e ácido, meninos, ela, entre aspas, ela não precisa de uma base. Entre aspas, ela não precisa de uma base. A base é o inox, que eu vou falar aqui na aula de hoje, tá? Então, se você é de curso anual, você vai conseguir aprender. O pessoal do semestral, eu estou começando a sentir as dificuldades por causa da estequiometria, né? Então, o que eu falo para os meus alunos? Gente, a gente estuda em blocos, tá? A gente sempre estuda em blocos, ok? O que são esses blocos? São matérias que complementam uma outra. Então, quando a gente pensa na estequiometria, gente, qual que é o bloco da estequiometria? NOx, nomenclatura, reação, balanceamento, teoria atômico-molecular, cálculo químico e estequiometria. Então, a estequiometria está num bloco de 7 conteúdos. O que isso significa, gente? Que você consegue aprender esse aqui sem esse aqui, o primeiro. Porém, entretanto, todavia, provavelmente você não vai conseguir fazer a prova. Por que você não vai conseguir fazer a prova? Porque quando você aprende o conteúdo, você tá lá, né? Ah, eu vou fazer uma questão, tá lá escrito ácido sulfúrico. Você vem no computador, quem é o ácido sulfúrico? H2SO4. Beleza, você vai lá e faz o exercício. Então, a estequiometria em si, né, que é escrever, fazer a regrinha de 3, você vai aprender, você vai aprender. Mas não é assim que as provas daqui cobram. Na maioria das vezes, as provas daqui do estado, elas cobram a nomenclatura, né, nos exercícios da estequiometria. Então, é raro quando vem uma reação pronta. Na maioria das vezes, ele te dá os nomes para você descobrir as fórmulas, para você montar a reação, para você balancear a reação, para depois você conseguir montar a estequiometria. Então, como eu vi que a maioria dos alunos, né,
Já começou assim, opa, acho que eu não sei isso tão bem quanto eu achava que eu sabia. Eu falei, já sei o primeiro tema da aula do batidão. Então, agora, meninos, a gente vai estudar sobre nomenclatura e nomenclatura de ácidos e sais, tá? Nomenclatura de ácidos e sais. Carol, mas a gente tem nomenclatura de base e a gente tem nomenclatura de óxido. Não é importante? Meninos, é muito importante, mas elas vocês conseguem aprender sozinhos tranquilamente. Tranquilamente. Óxido e base é super tranquilo de dar nome, é super tranquilo. O que é difícil? O ácido e o sal. Então, o objetivo de hoje é que a gente, né, pegue as matérias que realmente são difíceis para que eu consiga ajudar vocês de alguma forma. Fechado? Então, vou compartilhar a tela aqui, tá? As pessoas que são meus alunos, né, já vão ditando a ordem aí, como é que funciona, tá? Então, fiquem tranquilos, meninos, vocês podem me interromper, podem perguntar, não tem problema. O tempo estimado para a aula de hoje é de 1 hora, mais ou menos, tá? Então, acredito que em torno de 1 hora a gente consiga ver tudo que eu programei para hoje, tá bom? Então, só para vocês se programarem, tá? Então, podem me perguntar, tá bom? Podem interromper, podem abrir o microfone, pode mandar no chat, não tem problema. Podem me perguntar a hora que vocês quiserem. Combinado? Então, vamos lá, vamos começar. Gente, lembra do bloquinho que eu acabei de falar? Dentro do bloquinho, o primeiro conteúdo é o NOx, é o número de oxidação, né? Todo mundo já ouviu falar em NOx, certo? Eu estou com um computador novo, gente, eu estou apanhando do computador. Vamos lá. Todo mundo já ouviu falar em NOx, correto? Então, o que é NOx? É o número de oxidação, é a carga momentânea que o átomo vai adquirir no momento que ele estiver fazendo as ligações dele, certo? E aí, gente, a gente tem 10 regrinhas de NOx que são muito importantes e que a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Que regrinhas são essas? Então, vamos lá. Hidrogênio, meninos, hidrogênio. Na maioria das vezes, a gente vai assumir que o hidrogênio vale 1+, tá? Então, na maioria das vezes, vão anotando as regrinhas aí. A gente vai assumir que o hidrogênio vale 1+. Carol, como assim na maioria das vezes? 99% das vezes, a gente vai assumir que o hidrogênio vale 1+. Mas o hidrogênio, gente, com os metais, né, principalmente os metais de inox baixo, ele forma os hidretos, que é quando ele vale 1-, tá? Mas o que importa para a gente aqui, o que é importante para a gente aqui é ele valendo 1+. Quando a gente fala da regrinha do oxigênio, o que a gente vai ter? A gente vai ter o oxigênio valendo 2-. Então, o oxigênio valendo 2- é o nosso padrão. Assim como o hidrogênio, gente, nem sempre o oxigênio vai valer 2-. Ele tem algumas exceções. Quando ele forma peróxido, né, que ele vai valer -1. Quando ele forma superóxido, que ele vai valer -0,5. E quando ele se liga com o fluoreto, né, que aí ele vai valer 1+. Ok? Então, prestem atenção nisso aí. Cuidado com essas exceções. Então, enquanto o hidrogênio é 99% das vezes, o oxigênio é 90% das vezes, mais ou menos. Mas a gente vai assumir aqui que o NOx dele é -2. Fechado? Beleza. Algumas substâncias apresentam NOx fixo. Então, vamos falar sobre os elementos que apresentam NOx fixo. Quais são essas substâncias que apresentam NOx fixo? Então, vamos lá. Vou anotar porque a mesa digitalizadora ainda não estou me entendendo com ela aqui. Olha só, gente. Família 1A vai valer 1+. Então, todos os elementos da família 1A valem 1+. Elementos da família 2A valem 2+, tá? E aí, ó, olha o truque. A gente tem a tabela periódica. Tentem achar aí, ó, o AG. AgZnAl. Tentem achar o AG, o Zn e o Al. Ó, o alumínio está embaixo do boro aqui, ó. Família do boro. AgZnAl. Vocês conseguem observar que eles estão numa escadinha? Então, ó, sobe a escadinha, meninos. 1+, 2+, e 3+.
Então, AG, ZN e AL. AG vai valer 1+, ZN vai valer 2+, e AL vai valer 3+. Então, AG, ZN e AL, 1+, 2+, e 3+, certo? Além disso, a gente tem o cádmio, né? Se vocês olharem, gente, o cádmio está embaixo do zinco. O cádmio e o zinco são da mesma família, tá? Família 2B. Então, cádmio e zinco são da mesma família, então eles vão ter o mesmo NOx. Então, o cádmio também tem o mesmo NOx do zinco. Fechado? Então, esses são os elementos que possuem NOx fixo, ou seja, sempre o mesmo NOx. Sempre o mesmo NOx. Então, vamos lá. Olha só. Beleza. Substâncias compostas, meninos. O que vocês precisam saber? Substâncias compostas, o somatório do NOx tem que dar igual a 0. Então, em substâncias compostas, o somatório do NOx tem que dar igual a 0, tá? Como assim, Carol? Vamos lá. H2SO4, certo? Como é que a gente tira o NOx do enxofre? Então, ó, o hidrogênio, a gente falou que ele vale 1+. Deixa eu mudar a cor aqui. O hidrogênio, ele vai valer 1+. E o oxigênio, a gente falou que vale 2-. Só que eu tenho 2 hidrogênios. Então, 1+ vezes 2, 2 mais x menos 8, porque é menos 2 vezes 4, é igual a 0. É essa a regrinha. Substância composta, o somatório dos NOx tem que dar igual a 0. E aí, gente, a partir disso aqui, eu consigo descobrir o valor de x. X é igual a mais 6, é só eu resolver o meu sistema. Então, isso significa que o somatório tem que dar igual a 0, tá? Substância simples, pulei uma, né? Substância simples, meninos. Toda substância simples tem NOx 0. Toda substância simples tem NOx 0. Então, por exemplo, H2. H2 é uma substância simples, NOx 0. P8 é uma substância simples, NOx 0. E por aí vai, ok? Então, o NOx de substância simples é igual a 0, tá? 0. Íon simples. Gente, o que é um íon simples? Quando eu faço assim, ó, H+. Isso é um íon simples. Qual que é o NOx do H+? É a própria carga que está aqui, meninos. 1+. Quando eu coloco assim, O2-, qual que é a carga do oxigênio? 2-. Então, o íon simples, a carga dele é a própria carga que já está representada ali. Carol, e se for um íon composto? Gente, o que é um íon composto? Quando eu falo assim, ó, PO4, 3-. Isso é um íon composto, eu tenho mais de um elemento químico. Então, quando a gente fala de íons compostos, o somatório vai dar igual à carga do íon. Dá para entender, né? O somatório vai... Eu tô igual aqueles joguinhos de computador, né? Tudo tremidinho. Eu vou arrumar ela hoje. O somatório é igual à carga do íon. Então, ó, igualzinho a gente fez para a substância composta, só que a gente igualou a 0, aqui a gente vai igualar a carga do nosso íon. Então, nesse caso, ficaria x menos 8, porque o oxigênio vale menos 2 e eu tenho 4, é igual a menos 3. Então, quando é um íon composto, eu não igualo a 0, eu igualo a menos 3. Então, a gente vai ter um x igual a mais 5, ok? Então, teremos um x igual a mais 5. Então, isso seria um íon composto, tá? Halogênios, meninos, família 7A, né? Os halogênios aqui, ó, no flúor aqui, a famíliazinha do flúor aqui. Família 7A, meninos, os halogênios, quando são os mais eletronegativos,
valem menos 1. Então, os halogênios, quando são os mais eletronegativos, quando são mais eletronegativos, valem menos 1. Então, ó, quando... Ó, escreve. Quando for mais eletronegativo, vale menos 1, certo? E o enxofre, gente? O enxofre também, quando for mais eletronegativo, vai valer menos 2. Então, enxofre, quando for mais eletronegativo, vai valer menos 2. Quando for mais eletronegativo, vale menos 2. Ok? Antes de eu falar a última, tranquilo até aqui, né? Então, o NOx é a base para a gente conseguir fazer a nomenclatura, tá? Meninos, não tem muito o que eu ficar fazendo aqui. Isso aqui é vocês pegarem e treinando, 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 olhando, treinando e por aí vai. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Olha só. O que a gente precisa saber sobre NOx variável? Tá aqui, ó. O que eu preciso saber. Peraí que eu vou apagar tudo. O que a gente precisa saber sobre NOx variável tá aqui, tá? Essa tabelinha é extremamente importante. Podem dar print aí, tá? Eu vou mandar material para vocês, mas podem dar print aí. Alguns elementos, a gente falou que tem NOx fixo, família 1A, 2A, AG, ZN, AL e cádmio, né? Esses são os elementos que têm NOx fixos. E nós temos alguns elementos que têm NOx variável, né? Quais são os elementos que têm NOx variável? Esses aqui, né? Carol, eu preciso saber isso. Gente, olha só, a UVV, não nessa última prova, nessa última prova você não precisava, mas na prova anterior, no VEST 2022/2, ela cobrou uma questão de nomenclatura que, se você não soubesse o NOx variável, você não conseguia responder a questão. Tá? Então, eu sugiro que vocês saibam o NOx variável. Tá bom? Eu sugiro que vocês saibam o NOx variável. Então, deem print aí, porque é importante, ou então depois vocês pegam no material, tá? E aí, a gente entra agora na nomenclatura dos ácidos. Então, só para a gente relembrar, gente, dentro dos ácidos, né? Primeiro, o que é um ácido? Ácido é tudo aquilo que, em presença de água, libera H+, né? Libera um próton H+, certo? Isso é didático, né? Como é que é na prática? O que é um ácido? Gente, tudo que começa com H, exceto a água, é ácido, tá? Então, começou com H, exceto a água, é ácido, tá bom? Dentro dos ácidos, a gente tem dois grupões, os hidrácidos e os oxiácidos. Então, dentro dos ácidos, a gente tem dois grupos, os hidrácidos e os oxiácidos, certo? O que é um hidrácido, meninos? O hidrácido é um ácido que não tem oxigênio. Não tem oxigênio. Então, toda vez que vocês verem um ácido que não tem oxigênio, a gente chama ele de hidrácido. E como que eu dou nome para os hidrácidos? Gente, muito, 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 muito fácil. Ácido mais o nome do elemento mais hídrico. Hídrico. Então, os hidrácidos, a gente dá nome ácido, nome do elemento, hídrico. Vamos ver como é que isso é fácil? Antes disso, só fazer uma observação. Lembram da regrinha dos halogênios e do enxofre? Ela encaixa muito aqui, tá? Então, ó, vou botar aqui como observação. Lembrar da regra dos halogênios e do enxofre de NOx, ok? Então, vou colocar aqui, porque isso aqui, ela encaixa totalmente aqui. Então, halogênio, quando é mais eletronegativo, vale menos 1. Enxofre, quando é mais eletronegativo, vale menos 2, certo? Foi o que a gente falou no slide anterior, ok? Então, vamos lá, gente. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Então, ó, esses aqui são os ácidos mais conhecidos, né? Então, HCl. Como é que eu vou fazer para dar nome para o HCl, Carol? Ácido, o nome do elemento, hídrico. Então, ó, ácido clorídrico.
Esse é o HCl, ácido clorídrico. Carol, e o, sei lá, HI? Como é que a gente dá nome para o HI? Ácido, o nome do elemento, hídrico. Então, ácido iodídrico. Gente, os nomes são feios, tá? Quanto mais feio, mais chance você tá de estar acertando, tá bom? Então, ácido iodídrico é o HI. Ok? Mas do nome para a fórmula, da fórmula para o nome é muito fácil. Vamos ver o que a gente tem que fazer quando eu dou o nome e eu peço a fórmula. Então, ó, quem é o ácido fluorídrico? Fluorídrico. Olha só como é que eu vou chegar em quem é o ácido fluorídrico. Olha só, meninos. Primeiro, terminou em hídrico, eu sei que não tem O. Terminou em hídrico, eu sei que não tem O. Então, a gente sabe que começa com H, porque é um ácido, e tem F, porque fluorídrico vem de flúor, ok? Hidrogênio vale 1+. O F, meninos, é um halogênio. Halogênio, quando é mais eletronegativo, vale 1-. O que a gente vai fazer? Cruzar essa carga, trocar essa carga. Então, vai ficar, ó, H1F1. Ou seja, o 1 a gente não representa, HF. HF é o ácido fluorídrico, ok? Eu queria que vocês fizessem para mim o ácido sulfídrico. Façam para mim, não precisa jogar no chat, não. Um minutinho aí para vocês pensarem. Quem é o ácido sulfídrico? Como é que a gente chega no ácido sulfídrico? Quem acabou, coloca acabei. Não precisa falar qual é, não. Só fala acabei no chat, que aí eu consigo... Carol, Oi, quem tá falando? é a Tainara. Fala, Tainara. É nessa descidinha que você fala que cruza, que é a famosa regrinha do escorregador, que é o nome que usava aqui, que fala que as cargas, você cruza as cargas para colocar. Eu nunca ouvi esse nome, mas é essa mesmo. É, a gente coloca aqui na cidade, eu sempre ouvi regra do escorregador. Entendi. Então é essa mesmo. É essa mesmo. Então, olha só, um monte de gente falou que acabou. Então, vamos lá. Olha só. Ácido sulfídrico. Hídrico, eu sei que não tem O. Então, eu vou pegar o H, que eu sei que vale 1+, né? Lembra que a gente falou que o hidrogênio, 99% das vezes vai valer 1+. E vou juntar com enxofre. Meninos, enxofre vai para o latim sulfur, tá? Então, sulfídrico vem do enxofre. Enxofre tem a regrinha dele. Quando é o elemento mais eletronegativo, ele vale 2-. Então, a gente vai cruzar a carga. Então, o 1 vem para cá e o 2 vem para cá. Então, a gente tem o H2S, porque o 1 a gente não representa, tá? Ó, eu tô rindo dessa letra minha aqui. Menina, eu não sei se eu expliquei direito, né? Eu troquei meu computador semana passada. Eu dei uma aula depois disso na sexta-feira. Eu vi que ele estava assim, mexi na configuração dele. Achei que estava tudo certo, mas não tá. A minha letra não é bonita, mas não é assim também, não. Vamos lá, então, ácido sulfídrico H2S. Ou seja, gente, a gente viu o que eu tenho que fazer da fórmula para o nome e o que eu tenho que fazer do nome para a fórmula quando eu tenho um hidrácido. Agora, a gente vai ver o que eu vou fazer quando eu tenho um oxiácido, tá? Então, agora a gente vai ver o que a gente faz quando a gente tem um oxiácido. O que eu vou pedir para vocês? Vocês precisam saber fazer a tabela dos oxiácidos, tá? Gente, quem sabe fazer essa tabela consegue responder qualquer problema de nomenclatura de ácidos, ok? Então, hidrácido não tem oxigênio, é um ácido que não tem oxigênio. Oxiácido é um ácido que tem oxigênio, tá? Tem oxigênio, ok? Olha só como é que vocês vão construir essa tabela. Vocês vão vir aqui do lado e vão colocar perico, ico, oso, hiposo,
tá? Na química, gente, ico significa maior NOx, ioso significa menor NOx. Só que perico é muito maior NOx e hipuoso é muito menor NOx, tá? Então, esse é, entre aspas, aí, o significado de perico, icuoso e hipuoso, ok? E aí, quais são as famílias da tabela que formam ácido, né? São os ametais. Então, a gente tem ali, ó, família 3A, 4A, 5A, 6A e 7A, tá? Gente, essa tabela é decoreba. Qual que é a dica que eu dou para os meus alunos e qual que é a dica que eu estou dando para vocês? Vai fazer um exercício, né? Todo mundo aqui que faz curso, que está na escola, a não ser que a pessoa esteja estudando por conta, né? Mas também consegue na internet, tem muito exercício disso aqui para fazer. A minha dica é, meninos, eu estou nessa página aqui, vou começar a fazer essa página aqui, beleza. Monta a tabela aqui. Eu virei a página, monta a tabela de novo. Eu virei a página de novo, monta a tabela de novo. 3 páginas que você virar, você já decorou como é que faz ela, tá? Então, vai por mim que é assim. Deixa eu olhar o chat aqui. Esse material. Eduarda, não tá, porque eu não criei é um sitezinho que eu uso para deixar lá, tá? Eu vou fazer o seguinte, assim que terminar a aula, eu vou colocar o material lá disponível, vou deixar isso aqui disponível também, tá bom? E nas próximas eu vou liberar antes, pode ficar tranquila, tá bom? Porque eu acabei tentando usar eu tentei não usar o grupo do WhatsApp, porque vocês ficam entrando em vários grupos, né? De cursos, enfim. Eu tentei não criar um grupo do WhatsApp, mas eu acabei esquecendo que o grupo do WhatsApp facilita o material, né? Eu resolvi só o problema do link da aula, tá bom? Mas eu vou resolver esse problema, tá? Juro que na próxima vai ter material antes para vocês. Meninos, olha só, para preencher a tabela, o que eu gosto? Carol, né? Achei mais fácil. É um decoreba, hein, gente? Mas eu achei mais fácil de raciocinar. A única que é completa é a família 7A. A única que tem perico é a família 7A. Ninguém mais tem perico. Ninguém mais tem perico. E ela não é 7A, então ela começa com 7 mais, porque 7 e 7, ok? E a gente desce de ímpar em ímpar. Então, 7 é número ímpar, 7, 5, meu Deus, que letra. 5, 3 e 1. Eu vou descendo de ímpar em ímpar. Beleza, preenchi a família 7A. O que eu faço agora, gente? Ninguém tem perico mais, todo mundo tem ICO, maior NOx. E o maior NOx é sempre assim, ó, 3A, 3 mais. 4A, 4 mais. 5A, 5 mais. 6A, 6 mais. Beleza. Ok? O que vocês têm que saber? Família 3A e 4A só tem ICO, não existe mais nada diferente disso. Eles não têm oso e nem hiposo. Família 5A, meninos, a gente vai descer de ímpar em ímpar, porque 5 é ímpar. Então, 5 mais, 3 mais e 1 mais. Ok? Então, a gente desce de ímpar em ímpar. A família 6A, que é par, a gente desce de par em par, mas só até o oso. Então, 6 mais, 4 mais. Não existe hiposo para par, só para ímpar. Ok? Então, essa é a tabela. Carol, não consigo entender. Não tenho que entender, gente. É a tabela. Não tem que entender, é a tabela, vocês têm que montar. Então, minha dica é, virou a página, faz, virou a página, faz, virou a página, faz. 3 vezes você virar a página, tá decorado. Eu juro para vocês que é assim, tá? Tá memorizado, tá bom? De trás, vou tirar um print. Vamos lá, Júlia, rapidinho, tira aí para mim. Mas eu já apaguei. Eu apaguei tudo. Vê se é isso. A Júlia pediu para eu voltar só para ela tirar um print. Eu apaguei, tá? Vai estar na aula gravada, tá bom? Então, olha só, gente. É claro que eu montei a tabela bonita aqui, tá? Óbvio que eu montei ela bonita aqui. Ó, aqui ela tá bonitinha. Tá bom? Então, a gente precisa disso aqui para fazer nomenclatura, tá? Agora, a gente vai botar a mão na prática, mão na massa. O que vocês precisam fazer? Olhem bem para o que eu vou falar para vocês. Não aprende nomenclatura fazendo um exemplo, 2 exemplos. Não aprende nomenclatura assim. Ou você faz 500 exemplos, ou você não vai aprender, tá? Então, eu fiz uma seleção de exercícios, coloquei uma quantidadezinha boa ali, mas vocês precisam colocar na cabeça que precisam treinar, precisam fazer, fazer e fazer. É só assim que vai aprender, tá? É só assim que vai aprender.
ok? Então, não esqueçam disso. Eu não lembro se foi, acho que foi Rebeca, não sei se a Rebeca está aqui, acho que foi a Rebeca, minha aluna, que falou assim, cara, eu queria mais uns exercícios de ácido e base, sei lá, sal para treinar. Eu falei, minha filha, se você fez toda a apostila, você pode voltar e refazer, porque não existe mais nada que não esteja na apostila. Deixa eu ver se ela está aqui. Foi você, não foi a Rebeca? Ai, olha só, gente, isso tudo é exercício para treinar. Tem 500 páginas aqui de exercício para treinar. Tem que treinar, tá? Então, peguem a apostila do curso de vocês e treinem, tá bom? Ah, Carol, mas eu estou na escola. Vai lá nas coisas da escola e treina, ok? Ah, Carol, mas eu estou sozinha. Joga no Google lista de nomenclatura de ácidos e sais, que vocês vão achar, tá bom? Então, vamos lá fazer. Como é que eu olho um oxiácido, gente? Eu chego no nome dele. Então, olha só, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. H3PO3. H3PO3, tá? Olha só o que a gente vai fazer. Primeira coisa é tirar o NOx do átomo central. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o NOx do átomo central. Carol, por que do átomo central? Porque do hidrogênio e do oxigênio a gente já sabe, meninos. A gente já sabe que o hidrogênio vale 1 mais e a gente já sabe que o oxigênio vale 2 menos. Então, agora a gente vai tirar o NOx do átomo central. Então, ó, o hidrogênio vale 1 mais, mas eu tenho 3. 3 mais. X, que é quem eu quero descobrir, menos 6, porque menos 2 vezes 3 é igual a 0. Lembra da regra do NOx? Substância composta, o somatório tem que dar 0. Então, X vai dar mais 3. Então, olha só o que a gente vai fazer com essa informação. O fósforo, ele é da família 5A. Olha só, meninos, família 5A, valendo 3 mais, olha o nome que ele tem que ter. Oso. Ácido fosforoso, porque é fósforo. Ácido fosforoso, porque é fósforo. Então, eu tirei o NOx do átomo central, descobri que é mais 3. Eu vou lá na tabela periódica, eu vejo de que família que esse elemento é. Ah, ele é da família 5A. Beleza. Família 5A valendo 3 mais, o nome é oso. Ácido fosforoso. É só isso. Tá? Ó, vamos pegar outro exemplo. HBrO4. HBrO4, tá? Então, vamos lá. Hidrogênio vale mais. Oxigênio vale 2 menos. Eu quero saber quem é o bromo. Vou montar meu sisteminha. 1 mais x menos 8 é igual a 0. X é igual a mais 7. Bromo é da família 7A. Então, ó, família 7A. Deixa eu apagar aqui em cima. Ó. Família 7A. Valendo 7 mais, olha o nome que ele vai ter. Perico. Qual que é o nome desse ácido, meninos? Joguem aqui no chat para mim. Família 7A, valendo 7 mais, é perico. Qual que é o nome desse ácido? Ácido. Bora lá. Não precisa ter medo de errar, não. Perbrômico. Perfeito. Ó, perico. Per, o nome do elemento, ico. Ácido perbrômico. Ácido perbrômico. Esse é o HBrO4. Ácido perbrômico. Vou fazer só mais um, hein? Vamos lá. HIO. HIO. Qual que é o nome do HIO?
hidrogênio vale 1+, oxigênio vale 2-, e eu quero descobrir quem é X, quem é o iodo. Então, eu só tenho um hidrogênio, 1 mais X menos 2 é igual a 0, X é igual a mais 1. Vamos lá na nossa tabela ver? Então, ó, olha só. Vamos aqui ver. Iodo é da família 7A, certo? Então, iodo é da família 7A. 7A valendo 1+ é hipooso. Então, ó, família 7A valendo 1+ é hipooso. Falem para mim como é que vai ficar o nome dele. Ácido hipoiodoso. Muito bem. Carol, que nome horroroso. É isso mesmo, gente. Ácido hipoiodoso. Ácido hipoiodoso. Fechado? E o contrário, Carol? Por que do? É porque é iodo. É iodo, por isso. Hipoiodoso. Vem de iodo, tá? Então, olha só, meninos. E o contrário? Então, vamos ver como é que vai acontecer no contrário? Então, olha só. Vamos lá. O que eu tenho que fazer no contrário? Então, ó, eu venho aqui para vocês e falo. Ácido brômico. Então, eu venho aqui e coloco ácido brômico. O que vocês vão fazer quando eu falo ácido brômico? A gente vai fazer um teste, tá? Então, quando eu falar ácido brômico, a gente vai fazer um teste. Olha só como é que funciona, meninos. Bromo. Eu sei que eu tenho bromo aqui, tá? Então, eu sei que eu tenho o BR aqui. Olha só, isso é regra, tá? Isso é truque, na verdade, tá bom? O bromo, gente, no ácido brômico, qual é o NOx que ele tem? Bromo é da família 7A e é ICO. Olha lá, ele é ICO, brômico, ele é ICO. 7A sendo ICO, olha o NOx que ele tem, 5+. Então, a gente sabe que o bromo ele está valendo 5+. Eu vou juntar o bromo com o oxigênio, que vale 2-. Carol, por que com oxigênio? Gente, é regra, tá? Então, eu descubro qual é o elemento pelo nome, brômio, bromo. Boto ele ali, descubro o NOx que ele tem pela tabela. Como, Carol? O bromo é da família 7A e tem nome ICO, portanto, ele vale 5+. E vou juntar com o oxigênio, que vale 2-, e vou cruzar a carga. Então, vai ficar Br2O5. Eu não tenho como simplificar. 2 e 5 não simplifica. Então, eu continuo. Fazendo o quê, Carol? Adicionando uma água. Meninos, agora é só seguir a ordem do ácido. H2, Br. Deixa eu escrever o 2 direito. Br2O6. 2, 2 e 6 eu consigo simplificar. Eu tenho que simplificar. HBrO3. Esse é o ácido brômico. Então, eu pego o elemento, junto ele com o oxigênio, cruzo a carga. Eu vou chegar num óxido. Eu adiciono uma água a esse óxido. É isso que vocês têm que fazer. Eu vou dar mais exemplo, tá? Então, vamos lá. Ó, ácido cloroso. Ácido cloroso. Então, olha só, vamos lá, hein? Ácido cloroso. Ó, a gente sabe que é o cloro, né? Porque é cloroso, ok? Então, a gente sabe que quem tá aqui é o cloro. Eu vou só seguir o raciocínio, rapidinho. A gente sabe que é o cloro, certo? Cloro é da família 7A e está sendo oso. Onde que eles se encontram, 7A e oso? 3+.
Então, a gente tem o cloro, que está valendo 3+, que eu vou juntar com o oxigênio, que vale 2-, e vou cruzar. Eu já vou olhar o chat, tá, gente? Cl2O3. 2 e 3 não tem como simplificar, então eu vou adicionar água logo. H2, Cl2O4. 2, 2 e 4 a gente simplifica. HClO2. Esse é o ácido cloroso. Isso mesmo, Ju, porque olha só, ácido começa com H, né? Então, todo elemento que começa com H, a gente é ácido. Então, por isso que a gente coloca na ordem o hidrogênio primeiro, o elemento no meio, o oxigênio depois. Ok? Meninos, não tem segredo. É fazer isso 20 vezes. 20 milhões de vezes. É treinar, é testar. Vocês só vão saber se vocês entenderam a tabela se vocês forem fazendo. Tá? Vocês só vão entender a tabela se vocês forem fazendo. Fechado? Fazer até com a minha mão. Muito bem. Muito bem. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá? E aí, ó, não tem prova que chegue que deixe vocês confusos em relação a isso. Carol, é só isso? Não, meninos, não é só isso, tá? Eu não vou conseguir discutir aqui as exceções, né? Por quê? Quais são as exceções? Passei sabão na boca de Silvia, né? São os ácidos que são hidratados, ok? E os ácidos dos NOx variáveis. Eu não vou conseguir discutir aqui, não tem tempo da gente discutir aqui isso, tá bom? Mas 90% das vezes é assim que vocês vão fazer. O que eu preciso, né? Que quem for estudar, quem não tiver nos meus cursos e estiver estudando, precisa lembrar que existem os ácidos hidratados. Passei sabão na boca de Silvia, ok? Então, vocês precisam focar nesses ácidos. Quem sabe, depois eu vou levantar uma enquete lá no Instagram, se vocês acharem, Carol, precisamos disso, eu venho, ortopirimetro, perfeito, Matheus, perfeito, ortopirimetro, tá? Se vocês acharem que, não, eu preciso disso, a gente precisa disso, não, eu vou dar 2 opções de aula, e aí vocês escolhem o que vocês preferem. Combinado? Sim? Então, tirando essa exceção, é só isso, é só treinar, a regra é a mesma, tá? Eu vou fazer só mais umzinho, porque a gente não fez nenhum exemplo simplificando antes, e pode ser que apareça e alguém fique confuso. Então, ó, ácido carbônico, tá? Vou fazer só esse aqui, tá bom? Então, olha só, ácido carbônico. Carbônico vem de carbono, certo? Então, a gente vai pegar o carbono, que é da família 4A, e é ico, carbônico, é ico. Então, 4A, ico, só tem uma opção, né? Ele só pode ser 4+. Eu vou juntar com o oxigênio, que vale 2-, e vou cruzar a carga. C2O4, já vou olhar o chat. Meninos, vocês estão vendo que eu consigo simplificar aqui? Eu tenho que simplificar aqui, tá? É regra. Ou eu simplifico no final, ou eu simplifico aqui. Só dá para simplificar no final, simplifico no final. Só dá para simplificar aqui, simplifico aqui. É regra, tá? Então, CO2, agora eu somo uma água. E aí, como a Juliana perguntou, né? Eu coloco de acordo com a ordem. H2CO3. Esse é o ácido carbônico, tá? Esse é o ácido carbônico. Não, Tainara, não tem sobre os ácidos hidratados, porque eu não vou tratar deles aqui. Então, eu tirei, não está na lista, não. Tá bom? Não está na lista, não. Mas você encontra em vários lugares. Vamos lá, meninos. E os sais? E os sais? Então, vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos sais. Qual que é o BO dos sais? Se você não sabe ácido, você não consegue fazer nomenclatura de sal. Esse é o problema do sal. O sal, gente, ele vem de uma reação de neutralização. Ácido mais base formando sal mais água, né? Todo sal. Ácido mais base formando sal mais água. Opa! Mais água, certo? Então, todo sal vem de uma reação de neutralização. Ou seja, todo sal, ele tem um pedacinho do ácido e ele tem um pedacinho da base.
Se você não sabe nomenclatura de ácido, você não consegue chegar na nomenclatura do sal. Portanto, nós precisamos da tabela novamente do ácido. E, portanto, quem já ouviu falar em feioso mosquito no bico do pato com ácido clorídrico, eu não me meto. Tem várias musiquinhas para esse, tá, gente? Não sei que é lá do vidrico, no mosquito no vidrico, eu não sei de todas, tá? Feioso mosquito no bico do pato com ácido clorídrico, eu não me meto. Vou escrever ela aqui. Feioso mosquito no bico do pato com ácido clorídrico, eu não me meto, tá? Para que isso, Carol? Para saber como que a gente faz... Aí, ó, te meto no vidrico. Isso mesmo, ó, mosquito teimoso, te pico, te mato, te meto no vidrico. Qualquer musiquinha, gente, que ajudar vocês a saber a relação entre o ácido e o sal é importante, porque a gente precisa saber disso, tá? E aí, gente, como é que a gente dá nome? É fácil. Aí eu pego o nome do ácido de origem, trocando a terminação para ito, ato e eto, de acordo com essa tabelinha do mosquito aí. E depois eu coloco o nome do cátion da base que deu origem, tá? Entendi, burufas, Carol? Vamos lá para o próximo. Então, vamos fazer isso aqui, como é que vai funcionar, tá? Então, olha só. Vou fazer da fórmula para o nome, tá? Eu vou fazer 2 exemplos de cada um, ok? Vou fazer da fórmula para o nome. Mg e 2. Mg e 2, tá? Então, vamos lá. Olha só o que vocês vão fazer. Primeiro, eu sei que o Mg veio da base e o iodo veio do ácido. Eu sei disso. Magnésio veio da base. Carol, como é que você sabe disso? Magnésio é metal. Metal forma base. Iodo é metal. A metal forma ácido, tá? Eu preciso saber o NOx deles, meninos. Eu preciso saber o NOx do Mg, eu preciso saber o NOx do iodo. Na verdade, o Mg não, mas eu preciso saber o do iodo, tá? Porque quem veio do ácido que me interessa. Mg é da família 2A. A gente falou lá na aula hoje que ele tem NOx fixo. Ele vale 2 mais. Então, qual que é o NOx do iodo? 2 mais 2x é igual a 0. 2x é igual a menos 2. X é igual a menos 1. Então, o nosso iodo, ele vale menos 1. Vocês concordam, gente, que esse iodo, ele veio derivado de um hidrácido que não tem O? Porque não tem O aqui colado nele. Se ele viesse de um oxiácido, teria um O colado nele. IO3, IO2, IO4. Ele teria algum O colado nele. Como ele não tem, eu já sei que ele veio, né, de um hidrácido. O que eu vou fazer, meninos? Eu vou juntar o hidrogênio aqui, que vale 1 mais, vou cruzar a carga e vou descobrir que ele veio do HI. Como é que eu dou nome para o HI? O que a gente conversou lá no início da aula? Ácido, o nome do elemento, hídrico. Então, o HI é o ácido iodídrico. Iodídrico. Mas eu não quero dar nome para o ácido, eu quero dar nome para o sal que deu origem a ele. Olha só, meninos, hídrico vira eto. Então, iodídrico vira iodeto. Iodeto de magnésio. Iodeto de magnésio. Então, para eu dar nome para o sal, eu preciso descobrir qual foi o ácido que deu origem a ele, qual foi o nome do ácido que deu origem a ele, para fazer a troca pela tabela do mosquito feioso, para depois conseguir falar o nome do meu sal. Iodeto de magnésio. Carol, como que eu faria se viesse de um oxiácido e não de um hidrácido? Praticamente a mesma coisa, praticamente, vai mudar pouca coisa. Olha só, deixa eu pensar. Deixa eu pegar um exemplo aqui, a imaginação fugiu. KNO3.
KNO3. KNO3. É um OS, tá? KNO3. Meninos, a gente precisa tirar o NOx da parte que veio do ácido. Qual é a parte que veio do ácido? Essa aqui, ó. NO3, né? Primeiro vem da base, segundo vem do ácido. E eu já sei que veio de um oxiácido. Por quê? Olha o agarrado aí no N. Eu sei que veio de um oxiácido. O K é da família 1A, ele tem NOx fixo, 1+. Então, ó, 1 mais X é igual a 0, X é igual a -1. Gente, eu quero descobrir o NOx do NO3. Eu não quero do N, eu quero do meu bloquinho, NO3, porque é um oxiácido. Então, a gente acabou de descobrir que o NO3 vale 1-. E que eu vou juntar com o H, que vale 1+, e vou cruzar a carga. Ou seja, eu vou continuar formando HNO3. Né? H1NO3, 1 é HNO3. Como é que eu vou fazer para descobrir o nome? Eu vou precisar tirar o NOx do átomo central e jogar na nossa tabela de oxiácido. Então, olha só, agora eu preciso do NOx do N, de verdade. Então, vai ficar 1 mais X menos 6 é igual a 0. X é igual a +5. Nitrogênio é da família 5A. E está valendo 5+. Olha o nome dele, ICO. Esse é o ácido nítrico. Eu vou só terminar o raciocínio. Nítrico. Ok? Então, descobrimos que esse é o ácido nítrico. Gente, o ICO, nítrico, né? O ICO vira ato. Então, o nítrico vira nitrato. Nitrato de potássio. É o KNO3. Nitrato de potássio. É o KNO3. Então, são muitos detalhes, tá? Muitos detalhes. Sempre que for um oxiácido, tem que tirar o NOx do bloquinho? Rafa, sempre que for um oxiácido, inicialmente a gente tira o NOx do bloquinho e para descobrir o ácido que a gente vai formar, e aí depois eu preciso tirar o NOx do átomo central. Porque lembra, foi o que a gente acabou de fazer no ácido. O que acontece quando eu tenho a fórmula e eu preciso do nome? Eu tiro o NOx do átomo central, tá? Então, primeiro eu tiro do bloquinho, depois eu tiro do átomo central. Milena, deixa eu ver se foi Milena. Milena, olha só. Descobri o NOx do NO3, da parte do meu sal que veio do ácido, NO3. O que eu vou fazer com o NO3-, né? Porque eu preciso do NOx dele. NO3, 1-. Eu vou juntar com o H, que vale 1+, e vou cruzar a carga. Então, vai ficar HNO3. Beleza. Aí, eu vou descobrir, igualzinho a gente acabou de fazer, qual é o nome desse ácido. Eu vou tirar o NOx do átomo central. Tirei o NOx do átomo central, descobri que o nitrogênio vale 5+. O que eu vou fazer? O nitrogênio, ele é da família 5A. E está valendo 5+. Então, ele é ICO, ácido nítrico. Mas eu não quero ácido nítrico, eu quero o nome do sal. O ICO vira ato. Então, o nítrico vira nitrato. Nitrato de potássio. Conseguiu entender? Carol, naquela parte que você concluiu que vinha de um ácido ou um oxiácido, pode repetir, por favor. Tainara, é porque tem O grudado. Se tem O grudado, ele veio de um oxiácido. Se não tem O, ele veio de um hidrácido. Tá? E aí a gente já pode acrescentar o H. Pode acrescentar o H. Entendi. Exatamente. Eu não estou entendendo o -6. Aqui, Milena, ó, é porque, olha só, esse -1 aqui deve estar te confundindo. O NO3 vale -1, mas eu já fiz. O que eu precisava do -1 eu já fiz. Agora eu estou tirando o NOx do átomo central, ó. O hidrogênio vale 1+, o N é meu X e o oxigênio vale 2-, só que eu tenho 3. Então, -6. Entendeu agora? Foi mal. Eu deixei um ali, foi sem querer. Então, tá bom.
Galera, para gente terminar, e o contrário, Carol? Eu estou dando a fórmula e estou pedindo o nome. E se eu der o nome e pedir a fórmula? Olha só como é que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Deixa eu apagar todas as anotações aqui. Vamos lá. Olha só o que a gente vai fazer se eu der o nome e pedir a fórmula, tá? A gente já está acabando. Não vai passar muito das 7, não. Ácido. Oh, que ácido! Sulfato de sódio. Sulfato de sódio. Então, agora eu estou dando o nome e eu estou pedindo a fórmula. Eu quero saber quem é o sulfato de sódio. Então, meninos, olha só. A parte que vem do ácido, lembra que é quem é? Ato, ito e eto? Ato, ito e eto é o que vem do ácido. Olha só. Feioso, mosquito, no bico do pato. Então, tudo que termina em ato, ito e eto é a parte que vem do ácido. Então, o sulfato vem do ácido. O que eu preciso descobrir? Qual é o ácido que deu origem ao sulfato? Ato veio do ico. Então, sulfato veio do ácido sulfúrico. Sulfúrico. Quem é o ácido sulfúrico, meninos? Nós vamos descobrir. Lembra como é que a gente descobre do nome para a fórmula do ácido? Eu sei que é um oxiácido, porque terminou em ico e não hídrico, né? Então, ó, eu tenho o enxofre, que é da família 6A itaico, portanto, ele vai ter carga 6+, que está reagindo com oxigênio, que tem carga 2-, e vou cruzar. Então, S2O6. Consigo simplificar, eu devo simplificar. Vou botar aqui para o lado, tá, gente? Que está ficando muito embaixo. SO3. O que eu faço? Somo a água. H2SO4. Gente, o ácido sulfúrico é o H2SO4. Mas eu não quero o ácido sulfúrico. Eu quero sulfato, eu não quero a parte do ácido, eu não quero o hidrogênio, meninos. Então, eu preciso descobrir o NOx disso aqui, do restante. Eu não quero o hidrogênio. Arranca o hidrogênio e descobre o NOx do bloquinho, do restante. De que forma? O hidrogênio vale 1+. 2 mais x é igual a 0, x é igual a -2. Então, a gente acabou de descobrir que o SO4 vale 2-. Que eu vou juntar com quem, gente? Com sódio, o Na, que tem NOx fixo, que vale 1+. E vou cruzar a carga. Na2SO4 é o sulfato de sódio. Estão vendo como é que o sal dá trabalho? Por isso que precisa ficar muito bom no ácido para depois chegar no sal. E mais fácil, porque o tempo inteiro eu tenho que descobrir o ácido, descobrir a fórmula, ou descobrir o nome, descobrir o tempo inteiro. Tá? Então, Na2SO4. Ju, olha só, eu descobri, né, que o ácido sulfúrico é o H2SO4. Mas a gente não quer o ácido sulfúrico, a gente quer o sulfato, né? Ou seja, eu não quero a parte do ácido, eu quero tirar o ácido fora. O que representa um ácido? O hidrogênio. Então, arranca o hidrogênio fora. Tira esses 2 hidrogênios dele. Qual que é a carga que sobra no SO4 quando eu tiro o hidrogênio? -2. Então, eu tenho Na, que é da família 1A, que eu vou juntar com o SO4, que vale -2. E vou cruzar a carga. Na2SO4. Carol, Oi? por que que eu não entendi muito bem a regra do enxofre? Por que que aí ele teria -6 e quando ele é mais eletronegativo, -2? Como eu vou saber quando ele é -2 e quando ele vai ser 6 Bom, de mais variação? eletronegativo. Aqui ele não está mais eletronegativo. O oxigênio é mais eletronegativo do Ah, que sim, o outro. baseado naquela regrinha da Exatamente. eletronegatividade. Entendi. Tá, quem está falando? Tainara. Tainara, uma dica. Aquela regrinha do -2 e do -1 dos halogênios é lá para hidrácido. Oxiácido é só considerar o que está aqui na tabela.
Não precisa se prender a isso. Entendi. Tá bom? Beleza. Meninos, de novo, é treino. É treino, é treino, é treino. É pegar e treinar, e treinar, e treinar, e treinar. Tá? Então, ó, vou deixar disponível, tá? Para vocês. Vou deixar disponível para vocês a aula, para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Vou deixar disponível para vocês a lista de exercício, tá? Vou tentar fazer isso agora, tá bom? Vou tentar deixar disponível para vocês agora, ok? Mais tardar amanhã, mas eu vou tentar fazer agora, tá? Só queria deixar uma mensagem final para vocês. A coragem não é ausência de medo, é a persistência apesar do medo, né? Hoje eu recebi essa foto linda, a Unesc hoje está fazendo cerimônia do jaleco, recebi um monte de fotos dos meus alunos recebendo o jaleco, e é isso que eu torço para todos vocês que estão aqui, que estão estudando, que estão se empenhando, né? É muito legal. Tá? É muito legal. É um sonho, Jaqueline, que é super palpável, viu? É foco, hein, meninos? É estudar e é foco. Obrigada pela parceria de vocês. Obrigada, a gente deu 40 e tantas pessoas aqui, eu nem consegui ver todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar com o batidão. Gente, divulguem para mim, né? Passem para quem vocês conheçam que querem fazer medicina. É legal, é uma forma de todo mundo aprender conteúdos que são... Eu vou sempre vir com um pontinho, né? O que você precisa saber? A matéria é essa aqui, vamos focar nisso aqui, porque isso aqui é importante. Igual eu fiz hoje, né? Então, o que você quer saber de nomenclatura? Não, vamos ver o que tem de ácido e sal que é importante, tá bom? Então, esse é o objetivo. Obrigada, que bom que vocês gostaram. E até o próximo batidão. Beijos!